Olá, olá. Mais uma questão. Processo penal, inquérito policial. Bom, vamos ler a questão. Membro do Ministério Público que participe ativamente do curso da investigação criminal não poderá oferecer denúncia, devendo, ao final do inquérito policial, encaminhar os documentos cabíveis para outro membro do parquê, que decidirá acerca do oferecimento ou não da denúncia. Tá, beleza. Para quem não é do direito, pode ter alguma dificuldade na interpretação desse item. Beleza. O que é membro do Ministério Público? O membro do Ministério Público é o promotor, o Ministério Público dos Estados, é o procurador do Ministério Público Federal, procurador dos Ministérios Públicos da União, etc. Enfim, é quem promove a acusação. Artigo 129.1 do CP diz que o Ministério Público tem competência para promover a ação penal na forma da lei. Tá? Beleza. Então, assim, você já sabe que investigação criminal é essa questão ela está incorreta, tá? Primeira coisa que você tem que saber é isso, ela está incorreta. Investigação criminal, como você já bem sabe, é diferente de instrução processual. A investigação criminal normalmente é feita no inquérito policial. A instrução processual normalmente é feita na ação penal, no processo judicial penal. Beleza. Então é o seguinte, durante a investigação criminal, ou seja, durante o inquérito policial, o Ministério Público ele pode participar. O Ministério Público, por exemplo, pode requisitar ao delegado para que o delegado investigue determinado fato, para saber se aquilo foi crime ou se não foi crime. Tá? Então, o promotor, o Ministério Público, ele pode participar do inquérito? Pode participar do inquérito de forma ativa, de forma participar de forma dinâmica e ativa, e não só ficar olhando o delegado trabalhar. Não, ele pode ajudar, pode pedir, pode requisitar documentos, ajudar e tudo mais. Beleza? Tá, ok. Então vamos supor o seguinte, o promotor ele participou do inquérito, ele participou da fase de investigação, ele participou. E aí, esse mesmo promotor que participou da fase de investigação, junto com o delegado, ele pode propor a ação penal, iniciar a ação penal, acusando? Pode. Não tem nenhum impedimento quanto a isso. E a jurisprudência dos tribunais brasileiros já pacificou o entendimento no sentido de que se o promotor participar do inquérito, isso não impede que ele participe da ação penal, isso não impede. E a SESP cobra isso, conforme você está vendo, né? Então, ó, membro do Ministério Público que participe ativamente do curso da investigação criminal não poderá oferecer denúncia. Tá errado porque pode sim oferecer denúncia. Ao final do inquérito policial, devendo ao final do inquérito policial encaminhar os documentos cabíveis para outro membro do parquê. O que é parquê? O parquê é o Ministério Público, tá? Parquê, em latim, significa Ministério Público, em português. Beleza? Então, assim, outro membro do parquê seria outro promotor, que decidirá acerca do oferecimento ou não da denúncia. Errado. Tá errado, porque se o promotor João participa do inquérito junto com o delegado, quando o delegado finalizar o inquérito, o promotor João poderá oferecer a denúncia com base nesse inquérito, mesmo tendo ele participado do inquérito. Beleza? O exemplo mais simples é o seguinte, os procuradores da Lava Jato, eles participam lá ativamente do inquérito que apura os crimes da Lava Jato. O inquérito, não, os inúmeros inquéritos, tem vários inquéritos da Polícia Federal. E eles oferecem a denúncia, eles iniciam a ação penal normalmente. Então, é possível sim isso acontecer. Beleza? Então, parquê é Ministério Público, tá? Então, a questão está errada porque ela bate de frente com uma súmula, a súmula
234 do STJ. Tá? Então, vamos ver o artigo 5º, inciso 2 do CPP, para você ver que o Ministério Público pode participar do inquérito policial. Veja só, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pelo delegado, beleza? Ou então mediante requisição do juiz, beleza? Ou mediante requisição do Ministério Público. Né? O Ministério Público vai requisitar para o delegado instaurar o inquérito e apurar os fatos. E depois esse mesmo Ministério Público, esse mesmo promotor, poderá iniciar a ação penal com base no inquérito. Tá? Sem problema nenhum. Beleza. Até aqui tudo bem. Aí, para confirmar isso que eu estou te dizendo, eu trouxe aqui a súmula 234 do STJ, que diz exatamente isso, que foi cobrado pela CESP. Ó. A participação do Ministério Público, ou do membro do Ministério Público, né, promotor, procurador do Ministério Público e tudo mais, na fase investigatória criminal, que é o inquérito penal, o inquérito policial penal, não acarreta o seu impedimento ou a sua suspeição para o oferecimento da denúncia. Em outras palavras, se o Ministério Público participar do inquérito, isso não impede ele de iniciar a ação penal, oferecer a denúncia para início da ação penal. Beleza? Tá? Então, lembre-se, em um primeiro momento, é feita a investigação criminal no âmbito do inquérito policial pelo delegado, que pode ter a ajuda ou não do promotor. Depois, quando acabar o inquérito, o delegado envia o inquérito para o juiz envia o inquérito para o promotor, é um balaio de gato aí. E aí o promotor vai analisar o inquérito e verificar se ele vai oferecer a denúncia, iniciando a ação penal, né, oferecer a denúncia contra o réu, ou contra o investigado, ou contra o acusado, tá? Ou se vai pedir o arquivamento do inquérito porque acha que não tem base para oferecer a denúncia, porque acha que aquilo não é crime, sei lá, qualquer coisa. Tá? Então, quando o promotor recebe o inquérito, ou ele pede para arquivar o inquérito, se não tiver base, ou ele pede para o juiz aceitar a denúncia, né, iniciar a ação penal, ou ele pede para o juiz devolver o inquérito para o delegado fazer outras buscas, outras pesquisas, etc, etc. Enfim, perceba o seguinte, só para finalizar aqui. A ação penal, ela se processa em um processo judicial penal, tá? Por isso que tem que ter ampla defesa e contraditório. Inquérito não, inquérito é um procedimento, não é processo e por isso não precisa de contraditório nem ampla defesa. Beleza, até aí tudo bem, você já sabia disso. Agora, note essa outra informação que eu vou dizer, é o seguinte. A ação penal, ela se inicia por meio de uma petição inicial. A ação penal, a petição inicial da ação penal chama-se denúncia, tá? Só que quando a gente estiver estudando a ação penal, a gente vai aprender com detalhes essa diferenciação, tá? Mas enfim, a denúncia é uma peça do Ministério Público, que é a petição inicial que inicia a ação penal. O primeiro pedido, a primeira peça processual na ação penal é a denúncia. Tá? Agora, existem casos em que a vítima que promoverá a ação, que é o caso não é o caso de ação penal pública, é o caso de ação penal privada. No caso de ação penal privada, a vítima vai apresentar a petição inicial da ação penal, e o nome dessa petição inicial não é denúncia, porque a vítima não é o Ministério Público. Tá? Denúncia é exclusiva do Ministério Público. A vítima vai oferecer a queixa-crime ou queixa. Tá beleza? A vítima não oferece denúncia, ela oferece a queixa. E a queixa é a mesma coisa que a denúncia, só que o nome é queixa. É a mesma coisa, é a petição inicial da ação penal. Tá? Qual é a diferença? A denúncia é a petição inicial da ação penal pública, tá? E a queixa é a petição inicial da ação penal privada. Beleza? Mas tudo é ação penal. Tá ok?
que será estudada a partir do artigo 24 do CPP. Enfim, termino aqui a abordagem da súmula 234 do STJ e do artigo 5º, inciso 2 do CPP. Espero realmente ter contribuído em alguma escala para o seu aprendizado e para a sua aprovação, né? Daqui a pouco a gente volta. Até logo.